कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवी या वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We'll translate. You translate. You practice then translate. Good. Not practicing. How to practice? How to practice? How to practice? Another question. Read. Gurudev Grantha. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamananda Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Então, primeiramente, o Gurudev oferece suas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lotos seus Gurudevas, Interela Pravishtam Vishnupada, Stotra Satya Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Interela Pravishtam Vishnupada, Stotra Satya Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, simultaneamente, suas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lotos de Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotra Satya Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Guru Govinda Maharaj, Bhaktirashar Dev Goswami Maharaj, e a todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e os convidados. So, continue. Actually, I also discussed Gurudev, very nice, beautiful, recent English book manifested, that is called Madhurya Kadambini. Actually, this Grantha origin composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Então, continuando, Shri Gurudev está falando sobre o livro de Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, que foi publicado recentemente em inglês, Madhurya Kadambini. Na verdade, é um livro de Vishwanath Chakravarti Pad. Srila Vishwanath Chakravarti Pad in Madhurya Kadambini Grantha, first he glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu, then he glorified about Rupa Goswami Pad, with very near and dear of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, no Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Pad, primeiro ele glorifica Chaitanya Mahaprabhu,
Depois ele glorifica Srila Rupa Goswami Pada, que é muito próximo e querido de Chaitanya Mahaprabhu. Because Rupa Goswami Pad in Krishna Lila, that is called Rupa Manjari, very near and dear to Srimati Radhika. Porque Rupa Goswami Pada na Krishna Lila, ele é Rupa Manjari, muito próximo e querido de Srimati Radhika. And Rupa Goswami Pad, he received mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he met with him in Prayag. Então Rupa Goswami Pada, ele recebeu a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, especialmente Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com Rupa Goswami em Prayag. Isso aí. Muito bom. And for this regard, Rupa Goswami Pad, he wrote many granthas and glorifies about Radha Krishna, many sweet lila. Então, por essa razão, Rupa Goswami Pada, ele escreveu muitos granthas, muitos livros sagrados, glorificando os passatempos de Radha e Krishna. Then, Krishna Lila. in Madhurya Kadambini Grantha, third Srila Vishwanath Chakravarti Pad glorify about Krishna, who is the supreme personality of Godhead and Bhagavan. Então, no Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ele no terceiro capítulo, ele glorifica sobre Krishna. God is one, but according to the angle of vision, different people, different way also realize about Him. Que é a suprema personalidade de Deus. Então Deus, ele é um, mas de acordo com os diferentes níveis de visões, as pessoas vão ver ele glorificado de diferentes maneiras. Gyanis, according to the knowledge, they realize He is Brahma, effulgence. Então os Gyanis, de acordo com o conhecimento, eles vão realizar que ele é Brahma, que ele é a efulgência. Yogis, according to the Yoga Darshan, they are thinking He is Paramatma who resides in the heart of all the living entities. E os yogis, de acordo com o Yoga Darshan, vão realizar que ele é Paramatma, que reside no coração de todas as entidades vivas. Those that devotees, according to the devotional service, they realize He is Bhagavan, Saraswati Purna, who has 6 opulence. Então aqueles que são devotos, eles vão realizar que ele é Bhagavan, que tem 6 opulências. Vaisarja Virja Jasasri Gyana Vairagya Chaiva Sannam Bhaga Iting Gana. He has 6 opulence. Então ele tem 6 opulências. Vaisarja, he is vast of opulence. Aishvarya, ele tem várias opulências. Muita opulência. For this regard, he got Tridhishar. Tridhishar means he is the supreme controller of transcendental world, material world, and all the living entities, the Chit Jagat, Jeev Jagat, and Mind Jagat. Por isso ele é chamado de Trideshwar. Ele controla Chit Jagat, o mundo transcendental, Maya Jagat, o mundo material, e Jeev Jagat, todas as entidades vivas. So maybe a question will come, why the people looking to about him 3 ways? Então pode surgir uma dúvida, por que as pessoas veem ele de 3 diferentes maneiras? For this regard, Srimad Bhagavatam gives evidence, Padantatta Vidastatang Jaj Ganamadyam Brahmeti Paramatmi Bhagavaniti Sabdate. Então por essa razão, o Srimad Bhagavatam dá evidência. He is one, God is one, but he has 3 aspects, Brahma, Paramatma and Bhagavan. Então Deus é um, mas ele é visto de 3 aspectos diferentes, Brahma, Paramatma e Bhagavan. But according to their knowledge, everybody realize to him. But if you want to know about to God, then you practice bhakti, devotional service to Lord, then you completely understand about him. Então, de acordo com diferentes conhecimentos, as pessoas vão ver ele de diferentes maneiras. Mas se você quiser saber quem é Deus, então você tem que praticar bhakti e poder entender ele completamente. Give an example. 3 persons, they came one place, and 3 persons came, and one elephant is there. So one person told, go to see the elephant. Então, agora o Gurudev vai dar um exemplo. Tinham 3 pessoas que elas foram ver um elefante. The 3 persons, they returned back
to touch the elephant. Então 3 pessoas foram e elas foram tocar o elefante. Then one person told, how is the elephant? E aí outra pessoa perguntou, como é o elefante? The one who hold the elephant tails, he told elephant as like snake. Então uma pessoa ela segurou no rabo do elefante e ela disse, o elefante parece com uma cobra. Have you seen elephant or not? Você já viu um elefante ou não? Who has seen elephant? Quem já viu o elefante? How is elephant? Como é o elefante? Very big. Muito grande, né? But one person he touched the elephant tail. He think elephant is as like snake. Então uma pessoa ela segurou no rabo do elefante e aí ela pensou, o elefante parece com uma cobra. Understand? Elephant is as like. And one who hold the elephant legs. Then he told, how is elephant? Elephant is as like big pillar. E aí outra pessoa foi e segurou nas pernas, numa perna do elefante e falou, o elefante parece na verdade uma pilastra. And another person also asked, how is the elephant? Then he told, elephant is as like mountain. I didn't know, it's a small place, you put the, then you can sit. E aí, então outra pessoa tocou nas costas do elefante e ela falou, o elefante na verdade parece com uma montanha. Actually, what is the elephant? Então na verdade, como é o elefante? 3 persons they gave the example according to their understanding and realization. Então 3 pessoas deram os exemplos do elefante de acordo com o entendimento e realização. So first person, what did he say? Então, How is the elephant? Primeira pessoa, o que ela disse? Como é o Olá. elefante? As like cobra. Snake. Snake. Assim como uma cobra. Because he hold the elephant's tail. Porque ele segurou o rabo do elefante. Elephant tail as like cobra. Então o rabo do elefante né, parece com a forma de uma cobra. Our second person he told elephant is as like what is called? Pillar. Yes. As like big bridge pillar. E aí a segunda pessoa falou o quê? Que parece uma pilastra, né? Como fala? Uma viga, uma pilastra de uma ponte. A third person he told elephant is as like what is that? Big mountain. E aí a terceira pessoa falou que o elefante parece o quê? Com uma montanha grande. Actually 3 person told that is not complete. Então, na Because verdade, according to their realization they told. na verdade o que essas 3 pessoas disseram não é perfeito, porque elas só falaram de acordo com a realização que In the elas têm. same way, Gyani, yogis and devotees, according to the realization, they also explain about God. Então, da mesma maneira, os gyanis, os yogis e os devotos, eles falam de acordo com a realização que eles Gyanis, têm they do are Senhor. thinking his effulgence. Então, os gyanis estão pensando que Deus é According to the knowledge, he's thinking efulgência. is the Brahma, they get effulgence. De acordo com o conhecimento deles, eles pensam que Deus é Brahma, a efulgência. Yogis, according to the Jogadarshan, they are thinking he is Paramatma. E os, Devotees, according to the devotion, they think he is Bhagavan. e os yogis, de acordo com o Yoga Darshan, pensam que ele é Paramatma e os devotos pensam que ele é Bhagavan. Then another example we give. Night time, he was standing on the railway station. He was standing on the railway station. Então, outro exemplo, de noite uma pessoa, ela estava perto da estação de trem. First you think in the rail track, very far you can see one effulgence coming, light coming. Então essa pessoa estava vendo o trem de muito longe, então a única coisa que ela conseguiria ver era a luz do trem, só a efulgência. Then I will ask, have you seen the train? Well, yes, how? The effulgence coming. Então você pergunta para aquela pessoa, você já viu o trem? A pessoa fala sim, então você pergunta, como que é? Aí ela Then diz, train- só uma luz, só a efulgência. Coming very close, then within some, what is called? Complement and buggies are there. Então aí o trem chega mais perto e aí você pergunta, como é o trem? A pessoa diz, você vê de maneira externa, né? Os vagões, compartimentos. And when train completely stopped on the station, then you can see the train is coming from where is going, how many, what is called, bogies and how many people are there, everything. Então quando o trem parar completamente na estação e você pode entrar dentro do trem, você pode saber de onde ele vem, para onde ele vai, quantos lugares So tem. in the same way,
Gyanis, they are thinking Brahma, Bhagavan, he is as like effulgence, Jatirmaya Bhagavan. Então, da mesma maneira, os Gyanis, eles pensam que Bhagavan, ele é Brahma, simplesmente a refulgência. Yogis, they are thinking he is Paramatma. E aí os yogis pensam que ele é Paramatma. So Gyani, Yogis are saying this is not complete. This is called partly. They are saying this is the truth. Então, o que os Gyanis e os yogis estão dizendo é, na verdade, uma verdade parcial. Those are devotees, they are direct serve to Lord. Então, os devotos eles servem They are diretamente ao speaking Senhor. to each other. Eles falam diretamente com o Senhor. Lord will speak with you or not? O Senhor vai falar com vocês ou não? Who has Thakurji? Quem tem Thakurji, a deidade? Who have? You have Thakurji? Vigraha? Você tem Vigraha? Sometimes Thakurji talk with you or not? Às vezes a Thakurji fala com você ou não? She is saying yes. Ela disse que sim. Thakurji will talk with you when you have deep love and affection will come. That time Thakurji will come. He will talk with you. Então, Thakurji, a deidade, vai falar com você quando você tiver um amor e afeição muito profundos. And look this thing. If you have so intimate friends, then he will be open your heart in front of you. Otherwise not. Então, se você tiver um amigo que tem uma relação muito íntima, aí aquele amigo pode abrir o coração para você. De outra maneira, não. Is it true? Isso é verdade ou não? You will be tell your very confidential things, anything to whom? Who is very your close and best friend. Então você vai falar suas coisas, aquilo que você tem de mais confidencial para quem? Só para aquele que é o seu melhor amigo, mais próximo. This is true. Isso é verdade ou não é? And otherwise you will be hide. Porque de outra maneira você esconde aqueles segredos. This is, I like our, why I am saying it? Because in the same way, when your deep relationship with come with God, Lord, then Lord will tell you, give me water, give me butter, give me salt. Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tiver uma relação íntima e profunda com Deus, ele vai falar com você, me dá água, me dá manteiga, me dá sal. I like Sanatana Goswami Pad. Assim He como worshipped Radha Madan Mohan, who went Vrindavan. quem já foi para Vrindavan? Have you seen? Vocês já viram? Radha Madan Mohan Thakurji? Radha Madan Mohan, a deidade de Sanatana Conhece? Goswami? Quem já viu? Jahnavi. Have you seen? How is he? Como é? White or black? Black. Ele é branco ou preto? Radha Madan Mohan, he asked to Sanatana Goswami Pad. Então Radha Madan Mohan ele perguntou para Sanatana Goswami. Because Sanatana Goswami Pad, he offered to Madan Mohan very dry chapati. Então, Sanatana Goswami Pada, ele oferecia para Radha Madan Mohan só um chapati, que é um pão indiano bem seco, and without salt also. No salt. sem nenhum sal. Just taking the flour and put water and making rolling and put in the fire when about half burned, and that time he offered to Thakurji. Thakurji, take this. Então ele simplesmente pegava a farinha, misturava com um pouco de água, né? Fazia o chapati, aí colocava no fogo e quando estava metade queimado ele oferecia para Thakurji, sem sal, seco. Then one day Thakurji told, Madan Mohan, Sanatan, every day you offer to me dry chapati, no salt, no sabji, nothing. Sanatan Goswami Pad told, I cannot serve to you. E aí um dia então Madan Mohan ele falou para Sanatana Goswami, todo dia você me oferece esse chapati seco, sem sal. E aí Madan Mohan falou, eu não posso servir você. Then Madan Mohan told, okay, no need sabji, you give one little bit of salt. E aí Madan Mohan falou, não preciso de sal, de vegetal, só um pouquinho de sal. Then Sanatana Goswami Pad did say, no, today you are asking salt, then tomorrow you will ask dal, sabji, paneer, delicious food. I cannot do it. Então, I have no time to serve you. Então Sanatana Goswami falou, não, hoje você está pedindo sal, mas amanhã você vai pedir dal, vai pedir paneer, coisas gostosas. Eu não posso dar isso para você, não posso servir você. Look how their loving quarrel is going on this. Então olha como essa briga amorosa. Sanatana Goswami Pad told, if you want to eat very nice delicious food and paneer sabji, you go to Nandagaon. I know your father Nanda Maharaj had 9 lakhs cows. So you can go there. There every day, nice festival, you go there. E aí Sanatana Goswami falou, se você quiser
comer comida boa, então você vai para Nandagaon, para casa do seu pai, que eu sei que ele tem 9.000 vacas, lá vai ter comida boa todos os dias. 900.000 vacas. But Thakurji, what did he say? Sanatana, I can't leave you. I stay with you. Mas aí, a Thakurji falou o quê? Sanatana, eu não posso deixar você, eu vou ficar com você. As Sanatana Goswami Pad told, if you stay with me, you have to take dry chapati without salt. Aí Sanatana Goswami falou, se você quiser ficar comigo, então você tem que aceitar o chapati seco e sem sal. Thakurji, heavy chastisement. A Thakurji recebendo um castigo pesado. Then Thakurji told, okay, I will arrange for myself. E aí a Thakurji falou, então tá bom, eu mesmo vou arranjar. Then Sanatana Goswami told, okay, you arrange yourself, this is what is my problem. E aí Sanatana Goswami falou, se você arranjar você mesmo, qual o problema pra mim? Your problem you solve. Seu problema você resolve. O que eu tenho a ver com isso? What is the problem, Thakurji? Qual o problema, Thakurji? Fala, Ragleka. Fala, Ragleka, qual o problema? Thakurji, he wants salt. Thakurji quer sal. Sabji, dal. Dal. But Sanatana Goswami, no, I will not give you anything to him. If you stay with me, you have to eat what things? Dry chapati without salt. Mas Sanatana Goswami falou, não vou dar nada pra você. Se você quiser ficar comigo, você tem que comer chapati seco e sem sal. Sometimes your devotees they cook without salt also. Ele tá falando que pra ele, às vezes, os devotos também cozinham sem sal. All they are coming from Sanatana Goswami. Todos eles vêm da linha de Sanatana Goswami. Okay, just like. Then one day, one businessman, and he was going to deal business in one place to another place, and put lot of some, what is it called, salt and other things in the boat. The boat stuck in the middle of the Jumuna. Então, um certo dia, um homem de negócios que fazia negócio de um lugar para o outro, ele estava levando no barco dele sal e outros tipos de temperos, condimentos, e aí o barco dele ficou parado bem no meio do Jamuna. Assim. And boat not going up and down, also stuck in one place. O barco ele ficou preso, ele não ia nem para cima nem para baixo. Then that businessman, the merchant, he thinking, what to do now? I will lose all my money. If the boat is not up and down, what to do? E aí aquele homem de negócio pensou, o que eu vou fazer agora? Se eu não fizer nada, eu vou perder todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho aqui. Meu barco não vai nem para lá, nem para cá. Then that businessman asked one Brijavasi, how my boat will be moved? E aí aquele homem de negócios perguntou para um Brajavasi, como que eu posso mover o meu barco, tirar ele daqui? That time one Brijavasi told, oh, here one sadhu, his name is Sanatana Goswami Pad. He is very high class, exalted sadhu. Everybody called him Bari Baba. He is very honorable person in Braj. E aí o Brajavasi falou, aqui tem um sadhu, uma pessoa santa, o nome dele é Sanatana Goswami, ele é um sadhu muito elevado. Todos aqui chamam ele de Bore Baba, uma pessoa muito respeitável. So maybe he will help you. Então talvez ele possa te ajudar. So that businessman, he came to Sanatana Goswami Pad. Generally people are thinking, oh, sadhu knows some mystic power. Then everything will finish. Então aquele homem de negócios veio até Sanatana Goswami Pada, porque geralmente as pessoas pensam, uma pessoa santa, ele sabe algum poder místico, faz assim, tudo resolvido. Oh, everybody come, Harikatha. Haribol, todo mundo na cozinha, o Gurudev está chamando para o Harikatha. Oi, todo mundo. Haribol, na cozinha aí, ó. They're not listening. Mohini, Haribol, Jayadeva, na cozinha. Vem pro Harikatha. When Harikatha, then come. After Harikatha, then Kujiya. Esquenta sozinho. Na hora do Harikatha, todo mundo vem ouvir depois cozinha. If you not listen Harikatha, then you cannot control your mind. You cannot progress your bhakti.
Então, se você não ouvir Harikatha, você não vai poder controlar sua mente. Because Harikatha means Krishna himself. Krishna enter in your ears and coming in your heart and clean all your unwanted things from your heart. Então, Harikatha é o próprio Krishna que entra pelos seus ouvidos dentro do coração e limpa todas as coisas indesejáveis. So Harikatha is very important. When Harikatha, then you stop everything and listen Harikatha. Então, Harikatha é muito importante. Quando o Harikatha está acontecendo, você para tudo que você estiver fazendo e vem ouvir Harikatha. Otherwise, usual. Many I also saw, they also so much absorbed in service, but not listen Harikatha, then after a few years, then give up everything. Porque senão o que acontece? Eu já vi várias vezes muitas pessoas absortas em fazer seva, fazer o serviço, mas não vêm ouvir Harikatha e depois de algum tempo elas abandonam. Because if you listen Harikatha means usual. All your anarthas, unwanted things, remove from your heart. Then you practice bhakti. Porque se você ouvir Harikatha quer dizer o quê? Que todos os seus anartas, as coisas indesejáveis vão ser limpas do seu coração. So for this Srimad Bhagavatam gives evidence. Sinnatang sakata Krishna punna sravana kirtana. Vidyanti bhadrani subhadra vidyanti bhadrani abhadrani vidnuti suhit satam nashtra prayasu abhadresu nityam bhagavata sevaya. If you listen Harikatha, Harikatha means Krishna himself. Krishna entered in the ears and coming in your heart and clean everything. No one can clean your heart. Então, se você ouvir Harikatha, quer dizer o quê? Que Krishna ele entra pelos seus ouvidos dentro do seu coração e limpa os seus análises. Ninguém pode limpar o seu coração. Aí você pode praticar. If anybody put in the washing machine, maybe your body will be clean, but your heart will not clean. Talvez se alguém pegar você e colocar dentro da máquina de lavar, e seu corpo vai ficar limpo, mas o coração não vai ser limpo, não. But don't jump in the washing machine. Não vai pular na máquina de lavar, não, gente. Your heart will be clean only listen Harikatha. At that time Harikatha no sleep. If you sleep means is what? It's snake. Então, if you sleep at the time of Harikatha, if you sleep, then you will become snake. Padma Purana give you evidence. At the time of Harikatha, no sleep. Understand? Então, o que vai limpar o seu coração é o Harikatha. Então, na hora do Harikatha, não durma. Se você dormir no Harikatha, quer dizer que você vai se tornar uma cobra. Padma Purana dá evidência. When Harikatha, you give it attention. How many hours? Only 1 hour. 45 minutes Harikatha, not longer. Então, quando o Harikatha está acontecendo, você deve dar atenção. Quanto tempo o Harikatha? 1 hora, 45 minutos. So Sanatana Goswami Pad, that businessman, he told to Sanatana Goswami Pad, you give some mantra or do some mystic power, then my boat can move, I can get some money, profit. Então aquele homem de negócios foi e falou para Sanatana Goswami Pada: Sanatana Goswami Pada, me dê algum manto, algum poder místico para o meu barco sair do lugar e eu poder ganhar o meu dinheiro. Né? Sanatana Goswami Pada told, I don't know any mystic power, nothing. E Sanatana Goswami... But Thakurji, Madan Mohan, he can help you. Aí Sanatana Goswami Pada falou: eu não sei nenhum poder místico, nada disso, mas Thakuraji, a deidade Madan Mohan, ele vai poder te ajudar. Then that businessman came in front of the temple, or Thakurji asked Madan Mohan, if my boat moved and I sell all my commodity, everything, then what? How much I will get the profit? All profit I will serve you, I will serve to you. Then boat start to move. Then after a few months he got lot of profit, and all his profit money he also built big huge temple, Madan Mohan temple, and also arranged for Thakurji very nice beautiful royal service, that Raj Seva, Rajbhog. Então aquele homem de negócios foi na frente do Thakuraji Madan Mohan e ele orou: se você ajudar o meu barco a sair do lugar, eu vou poder ir, e se eu vender tudo que eu tiver, todo o lucro que eu fizer, eu vou usar no seu serviço. E aí naquele momento o barco começou a se mover. Então depois de alguns meses aquele homem de negócios, né, vendeu tudo, fez muito lucro, e aí com aquele lucro ele usou e construiu um templo para Madan Mohan e também deu a ele um serviço de rei. Raja Singh. You know. Why I am saying this thing? Because when your prayers manifest in your heart, then Thakurji also quarrel with you. That is called loving quarrel.
Então, por que eu estou dizendo isso? Que quando o prema, amor puro se manifestar no seu coração, É. aí você vai poder ter essas brigas ou discussões amorosas com Deus. Sanatana Goswami Pada told, I can't serve to you. Thakurji, what did he say? I can't live to you. Sanatana Goswami Pada, o que ele disse? Ele falou, eu não posso servir você, mas Thakurji, o que ela falou? Eu não posso deixar você. Understand? Look this. How Thakurji has so much attachment with Sanatana Goswami Pada. Então olha como a Thakurji, a deidade, tem tanto apego por Sanatana Goswami Pada. In this material possible. Nesse mundo material isso é If possível? Guru says you are stupid nonsense, well, my Gurudev told me nonsense, so I not serve my Guru. Então se o Guru fala pra você, você é um estúpido e tolo, aí você faz o que? Você fala, You me are chamou de stupid estúpido e nonsense, tolo, what eu you não vou say? servir. Disciple is stupid nonsense. So Gurudev is saying you are stupid nonsense. Então o discípulo é estúpido e tolo, aí o Guru fala, você é estúpido e tolo. Then disciple said, oh, Gurudev told me I am stupid nonsense, so I cannot serve. Aí o discípulo fala, Gurudev falou que eu sou Não. estúpido e tolo, não posso servir, então eu não vou servir. But this is our Shastra saying, never give up Guru and never give up Harinam. Harinam. Então por isso que Chant holy names and never give up. Because bhakti is not so easy to give. Lord not so easy to give bhakti to you. And bhakti is very topmost. So Lord will take test. But when you think, no, I want bhakti, then Lord will give. Otherwise not. Por isso que os Shastras falam, nunca abandonem Guru, nunca abandonem Harinam, cante os santos nomes. Porque Bhakti é muito difícil de alcançar, né? Então o Senhor, ele vai te testar, ele vai testar pra você, e quando ele vê que você, quando ele vê que você vai passar no teste, aí ele vai te dar. Eu só quero o Bhakti. Quando você tiver essa fé firme, que eu só quero Bhakti, nada mais. For this Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told, never be surprised those who are not practicing bhakti, never surprised. Because they conditioned soul, their nature is what? To go to the stool. Stool worm, go to the stool. Então, por isso que Bhaktivedanta Swami Maharaj falou que você nunca deve ficar surpreso com aqueles que abandonam o Bhakti, abandonam o serviço devocional. Por quê? Porque a natureza das almas condicionadas é o quê? De voltar para as fezes. Have you seen stool worm or not? Você é um verme das fezes ou Who não? has seen stool Vocês já worm? viram um verme das fezes? Have you seen? Já viram? Yes, he is saying she did not see. Ela falou que sim, ela falou que não, ela disse que não viu. If you would separate the stool worm from the stool, then again also stool worm going to the stool. This is nature. Então, se você tirar aquele verme das fezes, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para lá, porque essa é a natureza dele. So what the scripture is explaining. That means those who are Visai, enjoyers, their nature to go to the enjoy the material senses. This is not surprise. Então, por isso que as nossas escrituras explicam que, né, aquelas pessoas, aqueles que são vixais, desfrutadores, a natureza deles é de ir sempre buscar o desfrute dos sentidos. Então, a But gente não deve ficar surpreso. Guru and Krishna and Vaishnava, Guru, Vaishnava, Krishna, how giving blessing to you. You cannot understand. How to separate from the stool to stool worm. Mas Guru, Krishna e Vaishnavas, eles estão dando bênção para vocês. Vocês não podem entender. Eles estão fazendo o quê? Eles estão tirando o verme e separando ele das fezes. Why? Because little bit of taste will come Krishna Katha, Krishna Nam. Then you will never again go to the stool. Por quê? Porque se tiver um pouquinho de gosto em Krishna Katha, Krishna Nam, aí você nunca vai querer voltar para as fezes. So Sanatana Goswami Pad and Madan Mohan, how they are loving quarrel to each other. Because the prema is with him. Então, Sanatana Goswami, Padre e Madan Mohan, eles têm essas discussões amorosas. Por quê? Porque eles têm prema, amor puro. Another katha sometimes Radha Vinodji Lal, worshipped by Lokanath Goswami. Então, outro katha, outra história, a história de Radha Vinodilal, adorada por Lokanath Goswami. Lokanath Goswami, he worshipped his Thakurji. His Thakurji's name, what is his name? Radha Vinodji Lal. Então, Lokanath Goswami, ele adorava a sua deidade Thakurji. Qual é o nome dela? Radha Vinodilal. What is your Thakurji name? Como é o nome da sua Thakurji? Radha Govindaji. You? Who has Thakurji? Quem tem Thakurji? Quem tem deidade? What is your Thakurji name? Qual é o nome da sua deidade? Gopal.
Gopal. Huh? Gopal Thakur. Okay, nice. Nome bonito. Who is Gopal? Laddu Gopal? Qual Gopal? Lá do Gopal. Huh? Who is Gopal? Gopal name is what? Qual Gopal? Qual o nome desse Gopal? Huh? Understand? Many Gopal. Tem vários tipos de Gopal. Laddu Gopal, Lá do Gopal. Krishna Gopal, Sam Gopal, Ram Gopal. You know, Gopal is many names. Sam Gopal, Ram Gopal, Laddu Gopal. Huh? Who is Gopal? Então tem muitos nomes, né? É. Tem Rama Gopal, Shama Gopal, Krishna Gopal. Qual Gopal? Who is Gopal? You don't know. Qual deles? Não sabe? Huh? Give the name? Vamos pra gruda Laddu de Gopal. Lá do Gopal. Huh? He likes Laddu. Ele gosta É? de lada. Um doce indiano. So, Loknath Das Goswami, every day he worshipped his Thakurji, Radha, Vinodji Lal. Então, Lokanath Das Goswami, todos os dias ele adorava a sua deidade, Radha Vinodi Lal. India hottest month, that is called June and July, completely opposite of Brazil. Então, os meses mais quentes na Índia são junho e julho, né? Completamente o oposto aqui do Brasil. Now it's very hot here. Aqui está muito quente, né? And now India very cold, completely opposite world. Na Índia está muito frio, é completamente o É? oposto. So very hottest month, June, July. Maybe 55 degrees. Centigrade, very hot. Então, junho e julho são os meses mais quentes, né? Chega até 55 graus Celsius, É. muito quente. So, what is his name? Lokanath Das Goswami, he worshipped Thakurji night time and slept. Então, de noite, Lokanath Das Goswami, ele adorava a sua deidade Thakurji e depois ia dormir. Then midnight Thakurji wake up, asked Lokanath, today is very hot, I can't sleep. Então, um dia a deidade acordou Lokanath e falou, hoje está muito quente, não estou conseguindo É. dormir. Then Lokanath Das Goswami, he brought some leaves and fanning to Thakurji. E aí, Lokanath Das Goswami, ele pegou algumas folhas e começou a abanar Thakurji. Then Thakurji sleeps, very nice. E aí, Thakurji começou a dormir, né? Then after 10 minutes, then Thakurji wake up. E depois de alguns minutos, a Thakurji acordou. Then Thakurji told, Lokanath, I must so much feeling pain in my feet. E aí, depois de alguns minutos, a Thakurji falou, Lokanath, eu tô com muita dor, assim, na minha perna, no meu pé. Why? What is your problem? E aí, Lokanath falou, mas por quê? Qual o seu problema? That time, Thakurji told, actually last night, I played the flute and Gopi they danced, then Gopi they stole my flute and they also played flute. So I was dancing, so much knee pain coming. Porque, na verdade, ontem à noite eu tava tocando a flauta e as Gopis estavam dançando. Aí depois elas foram e roubaram a minha flauta e começaram a tocar, aí eu tive que dançar. Fiquei dançando. So you can massage my feet. Então, por favor, massageie os meus pés. So Lokanath Das midnight, again massage the feet of Radha Vinodi Lal. Então, Lokanath Das Goswami, meia-noite, ele começou a massagear os pés de Radha Vinodi Lal. Then Thakurji slept very nice. E aí Thakurji começou a dormir, né? Then again, after 10 minutes, Thakurji wake up and after Lokanath, today I am very hungry. E aí depois de 10 minutos, aí a Thakurji falou, Lokanath, tô com muita fome. Well, what do you want? You also cook for me some sabji and also puri. Puri, understand? Very nice. E aí então, Thakurji falou, Lokanath Das Goswami falou, o que você quer? Aí Thakurji falou, eu quero que você cozinhe pra mim. Quero que você cozinhe sabji e puri. Você sabe o que é puri? Then Lokanath Das prepare very nice sabji. What sabji? Potato, tomato, and understand? And also India one kind of, what is called, you don't know. Hindi that you call khaskhas. Pasta, you know? Pasta, understand? Yeah, everything also available. What is called? When it's a small seed, and you also to grind, you know. We have one food here called couscous also. Couscous. Yes, the same. We have this name. Couscous.
Então, o What sabji, is it? ele é... Sabji or masala? Yeah. Then you mix with the potato sabji and very nice taste will come. Huh? Okay, when you come India, then I sort you remember. What is the called? Posto. Khaskhas. Então, Ok. então tinha, o sabji era de batata com tomate, e aí tinha uma outra preparação que na Índia chama cascas, a gente não sabe o que é, talvez uma semente. Falou que quando a gente for pra Índia ele vai mostrar pra gente. Você mistura com sabji de batata e fica muito gostoso. Understand? Very nice, beautiful. Um sabji muito gostoso. So, Thakurji, a Loknath Viki prepared very nice, beautiful tomato and also potato sabji. Then Thakurji ate very nicely puri and tomato sabji. Ate. Then Thakurji very happy. Então aí Loknath Das Goswami ele fez esse sabji de batata com tomate e fez puri. Aí a Thakurji comeu e ficou muito feliz. Then Thakurji, after taking prasad called Loknath, every day you Mangalarati 4 o'clock. But today now almost the 3 o'clock. So now I am going to take rest. Don't make me wake up 4 o'clock. You do arati about 9 o'clock. E aí então a deidade Thakurji falou, Loknath, todos os dias você faz uma Mangalarati, a primeira adoração às 4 da manhã. Mas agora ó, já são 3 horas, então por favor não me acorde às 4, me acorde às 9 da manhã. So for this regard, if you go Vrindavan, most of the temple, they are doing Mangalarati about 8 or 9 o'clock. Então por essa razão, se você for para Vrindavan, em vários templos, eles fazem o Mangalarati às 8 ou 9 da manhã. Especially Radha Dam, what is it called? Radha Raman temple. Especialmente no templo They are de doing Radha 9 o'clock. 9 o'clock, they are doing Mangalarati. Às 9 da manhã eles fazem Mangalarati. So I am saying, because if you have love and affection, when bhakti, then Lord will talk with you and ask to give me more. Então, porque eu estou dizendo isso, se você tiver bhakti, então aí o Senhor ele vai falar com você, ele vai falar, né, me dê isso, me dê aquilo, me dê mais. For this regard here, Vishwanath Chakravarti and Madhurya Kadambini actually glorified about bhakti. By the perfect karma, gyan, yoga and tapasya, Lord will not control. Lord will control Shuddha Bhakti. Então, por essa razão, no Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Pad, ele glorifica bhakti. Ele fala que por realizar karma, jnana, yoga, você não vai poder alcançar o serviço devocional puro, mas por Bhakti. Controlar o Senhor. você só vai poder controlar o Senhor por bhakti. Bhakti reva nati, bhakti reva darshati. Bhakti brings to in front of Lord. Então, bhakti traz você até ficar na frente do Senhor. Bhakti reva nati, bhakti reva darshati. If you have bhakti, then you can direct to take darshan to beautiful form of Lord. Então, se você tem bhakti, se você tem amor puro, aí você vai poder ter o darshan, a visão direta do Senhor. And bhakti was of Purusha. Lord completely controlled by your devotional service, bhakti. Então, por bhakti você pode controlar completamente o Senhor. Understand? Entende? Bhakti means what is meaning bhakti? Bhakti means seva vritti. And understand? Seva vritti means devotional service to Lord. That is called bhakti. Bhakti not other, only seva. One who serves, then Lord will be pleased with him. Então, qual é o significado de bhakti? Bhakti quer dizer seva vritti, seva, esse humor de serviço. And sometimes you get, don't chant holy names. What do you do? And serve holy names. Nam seva. Our Vaishnava philosophy always giving the intents about service. Nam seva. Don't eat food. What do you do? You serve prasad. Prasad seva. Understand? Bhakti always use this word seva. Seva means to serve. Então, em bhakti a gente sempre usa essa palavra seva, né? Ao invés de falar cante os santos nomes, não, sirva os santos nomes. Ao invés de falar comer, a gente fala não, serve Mahaprasada. Essa palavra a gente dá muita intenção à palavra seva, serviço devocional. When you serve, then Lord will be pleased, not other things. Quando você servir, aí o Senhor vai ficar satisfeito, não outras coisas. For this regard, Anna Vilasita Sunnangana Karmadana Britam Anukulino Krishnanu Silanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti, topmost devotional service to Lord. One who perform bhajan sadhan to Krishna, his heart not covered with karma, gyan, yoga and tapasya. And free from all kinds of unwanted things. And all his endeavor, exclusive pleasure for Krishna. Krishna
Premomayi Seva. And his ahati and inconceivable loving thrust, that Premomayi Krishna. Então, a última bhakti, a bhakti mais elevada, quer dizer o quê? Que o coração do devoto ele não é recoberto por Jnana Karma e ele não tem nenhum desejo a não ser o desejo exclusivo de servir e dar prazer a Krishna. E Sede insaciável de amor. Sede insaciável de ele tem amor. uma sede insaciável de amor por Deus. That is called inconceivable, what is it called? Unconceivable loving thrust. Essa sede insaciável de amor por Deus. As like if you are thirsty, what do you want? To drink water. Como quando você está com sede, o que você faz? Você quer beber How much água. water you can drink? How much? One glass. But if I give 1 spoon, give more. Então, se você tiver com sede, quanto de água você pode beber? Um copo. Mas se eu te der só uma colher, aí você vai querer o quê? Ah, quero mais. So bhakti means is what? Bhakti will never stop and will sing more and more. That is a Premomayi Krishna. Unconceivable loving thrust. Então, Bhakti quer dizer o quê? Que você vai sempre querer mais. Essa sede insaciável de amor. Seva, who serve, then Lord will be pleased with you. Então, Seva, né? Aquele que serve, ele satisfaz o So seu. you are saying this word, Guru Seva, Vaishnava Seva, Nam Seva, Bhakti Seva, Vigraha Seva. Everywhere saying, use this word, Seva means to serve. Então, a gente usa essa palavra, né? Guru Seva, Vaishnava Seva, Vigraha Seva. Em todos os lugares a gente usa essa palavra. Seva, Nidra Seva. Nidra Seva means you take rest. Don't sleep. You take rest. Why? Because if you not take rest, then Harikatha, then you sleep. So you take rest. Então, Nidra Seva quer dizer o quê? Que você descansa. Né? Então, não é dormir, descansar. Porque você Porque você descansa para você poder ouvir, o Harikatha. Para você prestar atenção na hora que da palestra. Understand? So don't you become this word, Durmendo Das. Não se torne dormindo das. Durmendo Das understand? Entende dormindo das? You have to take rest, this is true. Why? Because for listening Harikatha, for service, then your body would perfect. Then you can serve. Você tem que descansar, isso é verdade. Por quê? Para você poder ouvir Harikatha, o corpo tem que estar descansado para você poder servir. Or if you sleep as like Kumbhakarna, that is not good. Mas se você dormir assim 6 months Kumbhakarna, he was sleeping. Se você dormir assim como Kumbhakarna, isso não é bom, né? Ele dormia 6 meses. In Ramayana, very nice example has given. Ramayana dá um exemplo muito bom. Why you are saying Durmendo Das? It's like Kumbhakarna. Por que a gente fala isso? Dormindo das. É assim como Kumbhakarna. Dormia 6 meses. 3 brothers, Ravan, Kumbhakarna, and his brother Vibhishan. They also worship to Lord Brahmaji. Então, 3 irmãos, Ravana, Kumbhakarna e Vibhishana. Os 3 adoravam a Vishnu. Kumbhakarna, he wants the position of Indra, that is Indra Loka, Sargaloka. He want to. Então, os 3 adoravam a Brahmaji. You have no notebook how to read. You forget everything. Understand? So he Kumbhakarna, he wants to the position of Indra Loka. Então, Kumbhakarna. There are many words we have no idea. Sanskrit words, these words, you forget, then they will ask for the, then automatically in slow or fluence will be not break. That is not good. Fala. Então, Kumbhakarna ele quer a posição de Indra, que é o rei dos planetas celestiais. Then Indra, who is the king of heaven, he afraid, oh, he will take my position. Then we have to leave heavenly planet. Então Indra ele estava com muito medo. Ele falou, ele vai tomar a minha posição de rei dos planetas celestiais e eu vou ter que partir. Then Indradev, he asked to Brahmaji, hey Brahmaji, don't give this blessing to Kumbhakarna. E aí Indradeva ele pediu para Brahmaji, por favor, não dê essa bênção para Kumbhakarna.
But Brahmaji told, I have to give because he worshipped me. He did hard austerities, I have to give. Mas Brahmaji ele falou, eu tenho que dar porque ele me adorou, ele fez austeridade, eu tenho que dar para ele. Then Indraji he prayed to Lord Vishnu. Hey Lord Vishnu, please save us. E aí Indraji, ele orou para o Senhor Vishnu. Ó, Senhor Vishnu, por favor, nos salve. Then Lord Vishnu told Indra, don't worry, I am now sending my maid servant. What is his name? My maid servant, Jogamaya. E aí então o Senhor Vishnu falou, não se preocupe, eu estou mandando a minha serva Yogamaya. Then when Kumbhakarna chanted Om Brahmane Namaha, Om Brahmane Namaha, Om Brahmane Namaha, then Brahmaji appeared. E aí Kumbhakarna cantou esse mantra, então Om Brahmane Namaha 3 vezes e Brahmaji apareceu. Then Brahmaji asked, Hey Kumbhakarna, what do you want? Aí Brahmaji perguntou, ei Kumbhakarna, o que você quer? He had to say, what did he say? Indrasan, the place of Indra, then Sargaloka. Então, Kumbhakarna ele tinha que dizer Indrasana, né? O assento de Indra. Then Krishna Samaya entered in the mouth of Kumbhakarna and said, give me Nidrasan. E aí, ao invés de falar Indrasana, a Maya de Krishna entrou na língua de Kumbhakarna, né? E ele falou Nidrasana. Nidrasana means always I sit on the lap of sleepness. Então, Nidrasana quer dizer o quê? Que você sempre sentar no colo do sono. Look this. Then Brahmaji came almost I am giving blessing to you. Always you sleep. E aí, Brahmaji falou, então eu vou te dar essa bênção, que você sempre durma. Then Ravan told, Hey Brahma, you also create my brother. If my brother will sleep, never wake up, what is the life? Useless. E aí, então, Ravana, o irmão de Kumbhakarna, falou, você criou meu irmão, mas se ele ficar sempre dormindo, qual é a utilidade? His life is useless. Essa vida é inútil. Never wake up, just sleep. Nunca acorda, só dorme. Then the Brahmaji, okay. He will wake up after 6 months. One day he will wake up, then eating, then again 6 months, continue sleep. E aí Brahmaji falou, então tá bom, então depois de 6 meses ele vai acordar por um dia, aí vai comer e no dia seguinte vai dormir de novo por mais 6 meses. But one thing, continue he will sleep 6 months, in the middle if anybody make him wake up with his mature sleep, then he will be die. Mas, então se por um acaso no meio desses 6 meses alguém acordar ele, né, no meio do sono, o que vai acontecer? Ele vai morrer. So for this regard we don't become Durmendo Das. Então, Don't become as like Kumbhakarna. You have to listen Harikatha. Por essa razão, não se torne dormindo das, não se torne Kumbhakarna. Você tem que ouvir o Harikatha. So now we're coming in this bhakti. If you practice bhakti, then Krishna will control by you. Então, dessa maneira, se você praticar o Bhakti, aí você vai poder controlar Krishna. But bhakti, different types of bhakti. But which bhakti Lord will Braj bhakti. Mas, então, If you practice Braj bhakti and Braj bhakti manifest in your heart, then you can control to Krishna as like Subal, Sridham, Nanda, Jasoda, Gopis, they control to Krishna with that divine love. Mas então existem vários tipos de Bhakti. Qual Bhakti que vai poder controlar Krishna? Braja Bhakti. Assim como Subal, Sridham, Nanda e Yashoda, todos eles podem controlar Krishna. Actually, who is Bhakti Devi? Bhakti Devi actually Srimati Radhika herself. Na verdade, quem é Bhakti Devi? Bhakti Devi é a própria Srimati Radhika. Yeah, Srimati Radhika, how does she serve to Krishna? Different ways. Então, Srimati Radhika, ela serve a Krishna de diferentes maneiras. Our Ishtadev, not Krishna. Gaudiya Vaishnava, they are saying, their Ishtadev, Srimati Radhika. Madhisa Nahate Madhvivina Chandra Vajavaneshwari. Raghunath Das Goswami explained Manasiksha. Madhisa Nahate Madhvivina Chandra Vajavaneshwari. My Ishari, Srimati Radhika. Ishari means Supreme Controller. Who is Supreme Controller of Krishna? Srimati Radhika. Então, os Gaudiya Vaishnavas, eles explicam quem é a nossa Istadeva, a nossa deidade adorável, Srimati Radhika. Então, Raghunath Das Goswami também fala, Madhishvara, que Srimati Radhika, ela é a controladora suprema. So I also manifested this book, very nice book. Madhusmrita Sri Radha. If you read, Radhika, so many pastimes, childhood pastimes in here. Então,
Eu também manifestei esse livro, Madhya Smitarada. Understand? And how Srimati Radhika, she also served to Krishna. And so many pastimes, maybe you don't know. So I collect many Purana, Bhavishat Puran, different Puranas, and manifested this book. So you can collect this book and read, then so much love and affection will come on Srimati Radhika, with actual called the original embodiment of bhakti. Então, eu manifestei esse livro, Madhya Smitarada, tem vários passatempos de Srimati Radhika, que talvez vários passatempos que vocês não conheçam, eu coletei de vários Puranas. Então, se vocês lerem esses passatempos, vocês vão poder entender mais. E ter amor e afeição por Srimati Radhika, que é a personificação de Bhakti Devi. Bolo Radha Rani ki jai jai Shri Radhe. Bolo Radhe 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 jai 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 Shri Radhe. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. मैं तरो तो राधा राधा सखी तेरी गलियों में, मैं तरो तो राधा राधा सखी तेरी गलियां में, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय। बोलो मैं तोरो तो राधा राधा सखी तेरी गलियों में, मैं तोरो तो राधा राधा सखी तेरी गलियों में। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। Okay, now. Everybody stand up. Everybody stand up. Follow De pé, por favor. What do you say? Todos de pé. Huh? Todos de pé. Different. De pé. Pé means feet. On your Different. feet. Different. De pé. Different. Pé means feet. यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गान यशोमति नंदन ब्रजवर यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन गोकुल रंजन काना गोपी परनादना मादन मनोहरा गोपी परनादना मनोहरा कालियतमान विदान ओ यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन
Kumar Gopi Vasana Hara Rasa Rasika Kripa Moya Jamuna Tata Chara Gopi Vasana Hara Rasa Rasika Kripa Moya Shri Radha Vallabha Vrindavana Nata Para Shri Radha Vallabha Shri Radha Vallabha Vrindavana Nata Para Om Bhakti Vinoda Shaya Oh Yashomati Nandana Brajabala Nagara Gokula Ranjana Kana Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Gopi Janavallabha Jaya Giri Varadhari Gopi Janavallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jaya Jamuna Tiravana-chari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tiravana-chari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Bolo Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol श्रवण गोस्वामी महाराज हरिनाम संकीर्तन गोवर्धन श्री राधा राधा कुंड श्याम ललिता अभिषेकादि सरस्वती बिंद की जय श्री रूपांजलि मंजरी अनुमंजरी विलास रमण मंजरी गोविंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे ओम वृंदावनी तुलसी देवी प्रिया प्रति देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो Viamão ali no sítio daqui a 40 minutos de carro. Sim.